Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. Agora são 12 horas e 19 minutos e nós já estamos ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a presença de Jorge Bueira, que é um dos 10 candidatos ao governo de Santa Catarina nas eleições que acontecem este ano, no dia 2 de outubro, que elege então presidente e vice, governador e vice-senador, deputados federais e deputados estaduais. E a partir de hoje a gente começa a trazer aqui no Jornal do Meio-Dia, então, alguns destes nomes para que a gente possa conhecer mais sobre suas candidaturas e suas propostas. Santa Catarina tem 10 candidatos ao governo. O sul de Santa Catarina também tem uma representação nessa disputa e hoje nós temos o prazer, então, de receber aqui no estúdio o ex-deputado federal, empresário Jorge Bueira, que é candidato ao governo pelo PDT e como candidato a vice, o médico Dalmo Claro de Oliveira, que é da cidade de Joinville. Prazer em recebê-lo, candidato, muito boa tarde. Boa tarde a todos os nossos teleouvintes. Muito bem, candidato, a gente queria iniciar então fazendo uma introdução à sua candidatura e quero perguntar então o porquê dessa candidatura, de onde que nasce então toda essa trajetória deste ano. Valores de respeito ao trabalho, família, religião, valores que todos os catarinenses trazem consigo, né? O sonho de ver Santa Catarina estar completamente integrada, né? Santa Catarina é um estado com uma produção de valor agregado extremamente diversificado e distribuído por todo o território catarinense, né? Embora tenhamos uma metrópole linear ao longo da BR-101, e nós aqui em Araranguá estamos inseridos nessa região, e vem numa lógica muito assim de fato, entender o que pensa o catarinense, né? Entender que o catarinense já deu conta das suas tarefas, da porteira da propriedade rural para dentro, da porta da fábrica para dentro, da porta do consultório e do escritório para dentro. Todos nós investimos nas melhores tecnologias. O Estado tem uma dívida com a gente, principalmente no que diz respeito à logística, mas principalmente na qualificação pessoal e qualificação profissional. Quando falo qualificação, eu não estou aqui falando de mãos, eu estou falando de inteligência, porque foi dessa maneira que nós construímos o estado de Santa Catarina, quando nós somos o estado do país e que vende os produtos com maior valor agregado. Portanto, somos diferentes em relação aos outros e precisamos qualificar, de fato, pessoalmente, as nossas crianças com uma creche em tempo integral, principalmente no período de alta temporada, que receba bem as nossas crianças para que a mãe possa trabalhar segura, que não viva, que o jovem do ensino médio tenha expectativas, que não viva esse período de frustração e que nós temos aí 25% de evasão escolar aproximadamente, né? Mas vamos criar uma expectativa de fato para ele, na lógica de uma renda cidadã para a permanência na escola, para todos os alunos, não por corte de renda, mas vamos ampliar o artigo 170 também para que esses jovens consigam adentrar a universidade, que o Estado pague integralmente a bolsa de estudo, não interessa se o cidadão está fazendo sociologia, administração, línguas, engenharia ou medicina. Todos vão poder realizar seus sonhos. Muito bem. Bueira, a gente queria trazer, então, no âmbito geral dessa eleição, além dos 10 candidatos, 10 nomes que a gente tem, 6, contando com o seu, tem nomes com forte potencial eleitoral, ou seja, vai ser uma eleição que está se esperando que seja uma eleição parelha. E aí eu te pergunto, o que você acha que você tem, então, de vantagens e desvantagens em relação aos demais? Eles são políticos de carreira. Ou não sofreram, como sofre a grande maioria da população catarinense, do micro, médio e pequeno empresário, dos trabalhadores, de chegar no final do mês e ter que fazer a opção entre pagar a folha de pagamento ou pagar impostos. Eu sei esse sentimento do trabalhador e do empresariado catarinense.
Portanto, eu tenho identidade com Santa Catarina. Acho que, com todo respeito aos meus competidores, mas essa experiência nós já tivemos na eleição passada. Nós elegemos um cidadão que era completamente fora da política, mas completamente inexperiente, imaturo. Parece que ficou 3 anos de férias na casa da agronômica. Acordou agora, parece que hibernou, dormiu durante 3 anos. Acordou agora e viu que tem eleição e começou a distribuir recursos pelo estado inteiro no sentido de que possa se eleger. Isso é recurso dos catarinenses. É resultado dos impostos que nós, enquanto sociedade, pagamos. Quando o cidadão compra 1 quilo de café, 1 quilo de açúcar, ou quando comprava carne, ele pagava impostos. É isso, esse dinheiro o dinheiro não é do governador, o dinheiro é de todos. E eu vou dar continuidade a todas essas obras. A pior obra que existe é a obra parada, é a obra pela metade, mas vou fazer muito mais. Vou ter a visão de entender a saúde no estado todo, enxergar o estado de cima espacialmente e entender a logística, que nós temos, de fato, uma metrópole litorânea, mas temos um degrau muito grande, que é a Serra Geral e a Serra do Mar, e o Oeste Catarinense, que o Oeste Catarinense é o celeiro do estado de Santa Catarina. Como é que a gente transporta essa riqueza lá do Oeste para os portos catarinenses e interliga os portos numa ferrovia litorânea. Portanto, a gente precisa enxergar isso funcionando como um corpo único, com uma energia só. Nós temos uma região riquíssima, que é o norte do estado e o vale do Itajaí, mas que tem seríssimos problemas de logística também. Então, é esse entendimento. Agora, para resolver tudo isso, precisa foco, precisa trabalho, precisa determinação, precisa vontade de trabalhar. Perfeito. Boira, a gente percebia que no início das pré-candidaturas, a esquerda, nos seus ensaios, estava junta, pelo menos se ensaiando para ficar junta. E aí, o que o senhor acha que aconteceu, então, uma divisão agora? Olha, eu não vim nessa eleição para discutir projeto de esquerda e projeto de direita. Eu vim nessa eleição para discutir claramente o que Santa Catarina precisa. As propostas para Santa Catarina, as propostas na área da educação, as propostas na área de logísticas, as propostas para o crescimento econômico do estado catarinense, de tal forma que a gente tenha mais recursos para investir em saúde, investir em educação, em logística e melhorar a vida de todos de uma maneira global. Às vezes a gente precisa entender o que é urgente. Nós temos 140 mil pessoas, cirurgias represadas. Semana passada eu encontrei uma amiga minha e ela disse que na semana anterior tinha recebido uma ligação da Secretaria da Saúde dizendo que a mãe dela, que estava na fila para fazer uma cirurgia, podia fazer a cirurgia. Ela disse, não precisa mais não. Depois de 2 anos a minha mãe já morreu. Então, é isso que está acontecendo com o catarinense, é descaso com as pessoas, e dizer que isso é por culpa da pandemia, isso já passou, gente. Esse é o momento de enxergar todos. Ainda tem uma síndrome respiratória, as UTIs estão completamente ocupadas. Vamos fazer hospital de campanha, vamos comprar, vamos negociar com os médicos um valor a mais do que ele ganha do SUS, para que ele possa ganhar mais recursos também, mas possa fazer final de semana, possa fazer de madrugada, e a gente resolveu o problema dos catarinenses. Nós não podemos perder um só catarinense por negligência do governo do estado. Perfeito. Boira, aqui especificamente no extremo sul do estado, na nossa AMESC, antes da entrevista eu inclusive falei para o candidato que a gente ia puxar um pouco para o nosso ladinho, afinal de contas o nosso lema é esse, a TV Sul Catarinense é a nossa TV aqui do nosso extremo sul. E a gente vem de um tempo atrás, na candidatura antes de Carlos Moisés, ou seja, de Raimundo Colombo, os prefeitos aqui do Extremo Sul viviam uma situação séria de muita reclamação em relação a não ter contato, a praticamente não ter contato, então, ao governo do estado, ao governador, e agora com Carlos Moisés eles apresentam pelo menos um sentimento diferente. Inclusive muitos aqui da região estão apoiando ele e falando então dele como um governador municipalista.
O que a gente pode esperar de Jorge Bueira aqui para o Extremo Sul, em se tratando de contato e da presença do senhor aqui no nosso Extremo Sul? Primeiro, eu moro aqui. Sempre estive aqui. Trabalho aqui no sul do estado de Santa Catarina. A minha vida foi construída aqui. Os meus amigos atuais e os de infância estão aqui. E eu quero dizer a todos os prefeitos, vereadores, secretários municipais, a vida acontece nos municípios. É no município que o cidadão constrói as suas relações afetivas, é no município que ele cria os filhos, é no município que ele trabalha, é no município que ele constrói a sua identidade política. Portanto, estarei sim discutindo, e aliás o governador é para apoiar os municípios. E quero dizer a todos os prefeitos que nenhuma obra no sul do estado e nem em todo o estado de Santa Catarina vai ficar paralisada. Vou dar continuidade. Isso é recursos da sociedade, isso é recursos do estado e nenhuma obra deixará de ser realizada e nenhuma promessa deixará de ser cumprida. Esse dinheiro é de vocês, esse dinheiro é dos catarinenses e é para isso que eu estarei trabalhando enquanto governador, para melhorar a vida dos catarinenses. Perfeito. Importante essa sua fala em relação às obras, porque nos últimos anos a gente a MESC tem respirado um pouco mais. Importantes obras têm saído do papel, obras em que o povo esperava muito tempo, Serra do Faxinal, Serra da Rocinha, a próprio Caminhos do Mar. Então são obras que agora voltam a se mexer e a população com isso fica com a esperança ativada de novo. E ainda falando então de AMESC, de Extremo Sul, falando agora de propostas, o que o senhor imagina para a gente? Imagino aquilo que você está dizendo. Nós éramos a segunda região mais pobre do estado, 10, 15 anos atrás aproximadamente. Ainda temos muitos números em vantagem. Não somos mais. Nós já passamos Florianópolis. Por quê? Porque houve investimento na educação, no ensino público e gratuito de qualidade. Hoje nós temos uma universidade que traz conhecimento público, com oportunidade para todos. Nós temos uma BR-101 que transporta por aqui sua riqueza. O Porto de Imbituba, que é um importante porto de cargas. Estamos finalizando a BR-285, que toda aquela riqueza do noroeste do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo para baixo, vai passar por aqui. E cada vez que vai passar um container aqui, ele vai deixar $1.200. É isso que estatisticamente deixa cada container que passa na nossa região. Portanto, estaremos trazendo riqueza, traremos geração de impostos, mas, sobretudo, vamos gerar oportunidade educacional para todos os jovens. Vamos gerar oportunidade educacional que para todos possam crescer com igualdade de oportunidade. Hoje nós temos cursos aqui na região da MESC de medicina, de engenharia da energia, mas tem um curso que eu acho que pode ser polo e as pessoas e os empresários precisam enxergar isso, que é a tecnologia da informação. A tecnologia da informação, a tecnologia do conhecimento, é valor agregado e a Universidade Federal está formando excelentes profissionais nessa área. Portanto, podemos criar aquilo que a gente sempre falou em Araranguá, é a indústria sem chaminé, a indústria que não polui, a indústria que pode estar do lado das nossas praias, das nossas belezas naturais, sem degradar o meio ambiente. Portanto, eu tenho um orgulho muito grande em fazer parte dessa história, ter ajudado a construir essa história que tem mudado a característica econômica e o crescimento da região da MESC. Perfeito. Candidato, eu peço licença, agora a gente vai fazer um rápido intervalo para os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente retorna com mais entrevista, falando então um pouco sobre jovens, mulheres e mais propostas do candidato Jorge Bueira. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, agora são 12h39 e já quero agradecer aos telespectadores que estão interagindo conosco através do nosso WhatsApp e também das redes sociais.
A gente vai inserir novamente aí na tela o nosso número para quem ainda quiser mandar mensagens aqui para a gente. O número é 999650035. Em seguidinha, a gente vai lendo, então, as mensagens de vocês. A gente retorna, então, agora ao vivo, ainda com o candidato Jorge Bueira, para falar de mais pautas, então, da sua candidatura. E, Jorge, agora eu quero legislar em causa própria. A gente tem em Santa Catarina mais de 20% do eleitorado até 29 anos, ou seja, jovens, né? É cerca de 1.200.000 e eu queria saber o que o senhor imagina para a nossa idade, para essa população e para esse eleitorado. Primeiro, eu não sabia que o programa era ao vivo. Eu quero mandar um abraço lá para o Pedro, para a Maria e para o Benjamin, que são os meus netinhos. Amo vocês. Eu sou resultado da educação. Eu venho de uma família simples. Minha mãe, viúva, perdi o pai com 12 anos, criou 4 filhos fazendo pastel e vendendo num barzinho que tinha na rodoviária. Aos 20 anos eu era professor da escola técnica e enquanto cursava engenharia mecânica. E toda a minha vida eu construí em função do curso que fez. Então o que eu quero é que os jovens tenham as mesmas oportunidades que eu tive. E consegui dar conta um pouco dessa tarefa naquele espaço de poder que eu tinha. A gente conseguiu dar a tarefa de trazer para o interior do estado uma universidade pública, gratuita e de qualidade, permitindo que o cidadão possa realizar seu sonho, fazer um curso superior e continuar morando com a sua família no mesmo local de trabalho. O que eu quero para esse jovem é que ele não tenha a frustração de estar no 2º grau e imaginar que não vai conseguir fazer uma faculdade. Eu quero dar para ele perspectiva. Primeiro, garantir uma renda mínima para a permanência dele na escola, para que a família possa bancar aqueles custos, porque entendo, se está na escola pública, todos precisam de apoio do Estado, não é só uma parte que precisa do apoio do Estado. E vamos colocar mais recursos no artigo 170, ou seja, do constitucional é 5%, vamos jogar para 7%, 8%, o que for necessário, para que que a gente possa garantir bolsas em valor integral para os estudantes egressos da escola pública do nosso sistema CAF, que é um sistema que são universidades comunitárias que têm resolvido os problemas dos catarinenses, ou seja, que ocupam um espaço onde o Estado foi incompetente para ocupar aquele espaço e deu formação para todos os jovens catarinenses, e é um sistema que tem espalhado pelo Estado todo, e nós vamos também, dessa maneira, dar condições para que essas universidades paguem seu custo fixo. Então é isso que a gente vai estar desenvolvendo com soluções inteligentes, com soluções criativas, e é isso que a gente quer fazer no governo do Estado. Dar oportunidade. O que nós queremos é que todos cresçam com igualdade de oportunidade. Nós não nascemos iguais. Agora, as oportunidades que nós temos que ter devem ser igual para todos. Perfeito. Candidato, eu sei que no início da entrevista o senhor disse que não queria falar muito sobre formação de esquerda e direita, mas eu ainda tenho um assunto falando de jovens que a gente convenhamos, na verdade, que ainda se usa muito esses termos, né? As pessoas ainda se referem na política muitas vezes dessa forma. E aí, falando dos jovens, eu não vivi muita coisa da política por ser jovem, mas sou uma jovem estudiosa da política. Sou amante da política e percebo nos meus estudos que a antiga rebeldia do jovem normalmente era ser de esquerda, e em 2018 a gente vê um cenário um pouco diferente. O que o senhor acha que causou isso, que modificou isso no jovem? Olha, eu não sou sociólogo, né? Como eu falei, sou engenheiro mecânico, e muitas vezes eu consigo enxergar as coisas muito mais pela lógica da razão do que propriamente pela emoção. Agora, eu acho que não só do jovem, mas praticamente de todas as pessoas, foi uma decepção com o comportamento de vários políticos, de várias lideranças nacionais. Não interessa se era de esquerda ou se era de direita. E eu quero levantar um tema aqui, que é o financiamento, o fundo eleitoral. Não é o fundo partidário, é o fundo eleitoral.
que hoje são 4,9 bilhões, é muito recurso para ser aplicado em eleição, eu votei contra enquanto deputado federal. Votei contra, primeiro, pelos recursos que saem da saúde, da educação. Mas votei contra também porque tem um projeto muito pior do que esse. O fundo, o recurso, lá é só o lado de fora do iceberg. O projeto que foi construído é que tem uma elite partidária que vai ficar mandando no país, porque eles é que decidem daquele recurso onde vão colocar e qual é o candidato que eles vão eleger. E eles vão eleger somente aqueles que estão perfeitamente alinhados com eles e depois vão votar conforme a votação conforme eles orientarem. A eleição do Arthur Lira já é resultado desse projeto. O orçamento secreto é resultado desse projeto. Nenhum presidente da República vai poder administrar esse país com completa independência enquanto tiver esse projeto de fundo eleitoral e que compra deputados, que compra apoiadores para construir um projeto pessoal. Perfeito, obrigada pela sua resposta. E agora a gente entra, então, numa pauta sobre as mulheres, né? A gente tem quase 52% do eleitorado catarinense é composto por mulheres. E o que o senhor nos traz, então, enquanto homem, e hoje a gente tem, principalmente como jovem, devo legislar em causa própria novamente, falando das mulheres, a gente tem hoje uma visão mais disseminada de que os homens podem lutar pela causa também. E queria saber qual é a proposta do senhor em relação. Empoderamento. Empoderamento. A mulher precisa ter independência, identidade, continuar se amando como sempre se amou. Nós vamos apoiar a mulher empreendedora. Vamos organizar para que ela consiga construir o seu próprio espaço e ter independência de qualquer homem. Obrigado. Obrigada também. Agora são 2h46. A gente teve uma conversa, caminhamos por vários assuntos importantes e a gente segue, então, acompanhando a sua candidatura, assim como dos demais, e trazendo mais informações aqui na TV Sul Catarinense. Quero agradecer a sua participação, aceitar o nosso convite de estar presencialmente aqui na TV. Com certeza foi bastante esclarecedor para os nossos telespectadores e daqui a pouquinho eu vou ler os comentários que eles interagem aqui conosco. E desejar, então, que o senhor esteja sempre aberto a esse espaço quando quiser vir se pronunciar. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que isso é democracia, o momento de eleição é a festa da democracia. Eu estou aqui me colocando como uma alternativa para o eleitor catarinense. Eu falei, não sou político de carreira, sou empresário, sou engenheiro do ramo metal mecânico, tenho muito foco, muita capacidade de trabalho, não sou só gestor, eu sou cidadão transformador, eu sou aquele cidadão do desafio. E a partir do ano que vem estarei trabalhando muito para que Santa Catarina ocupe o seu devido lugar, não só no Brasil, mas que mostre o seu potencial sempre, cada vez mais, para o resto do mundo. Perfeito, muito obrigada. Agora são 2h48, a gente aciona um rápido intervalo, então, para os nossos apoiadores culturais. No próximo bloco, a gente interage um pouquinho aqui através do nosso WhatsApp. Quem ainda não enviou suas mensagens pode enviar e através das nossas redes sociais também. A gente ainda fala sobre pautas de saúde aqui no Jornal do Meio-Dia. Não sai daí, que eu volto já já.